Quem é o Buda? Talvez você já tenha visto estátuas ou imagens como este Buda gordinho e risonho. Essa imagem amigável se encaixa na percepção comum do budismo como algo relacionado à paz e felicidade. Mas, na verdade, esse Buda risonho popular é a representação padrão de um monge chinês do século X, venerado por alguns budistas chineses como uma encarnação do Buda futuro. Mas ele não é o Buda, no sentido em que costumamos usar a palavra. O Buda de que vamos falar hoje é o Buda conhecido como Siddhartha, um professor que viveu no norte da Índia e sul do Nepal, no século V, a.C. Seus ensinamentos evoluíram para o que hoje conhecemos como budismo. Provavelmente você já ouviu a história de Siddhartha, como mostrada em filmes como O Pequeno Buda, estrelado por Keanu Reeves. Segundo essa história, havia um príncipe rico, mas protegido, que um dia deixou os muros de seu palácio e encontrou a doença, a velhice e a morte. Incomodado com essa experiência, ele deixou sua vida real para buscar uma forma de escapar do sofrimento. Ele eventualmente atingiu o despertar e se tornou conhecido como o Buda, passando o resto de sua vida ensinando os outros a superar o sofrimento. Mas, antes de entrarmos nisso, quero fazer uma pergunta que pode parecer estranha. Quando a vida do Buda realmente começa? Podemos dizer que por volta do século V a.C., com seu nascimento em um corpo terreno que eventualmente atingiria a iluminação, segundo a tradição budista. No entanto, os budistas têm diferentes suposições sobre como o universo funciona. Então a resposta não é tão simples quanto seu aniversário. Neste vídeo, falaremos sobre a compreensão geral budista do Buda, quem ele é, de onde veio e o que fez, além do que os estudiosos acreditam sobre ele como figura histórica. Para começar a entender quem é o Buda, vamos começar com a própria palavra. Buda, literalmente, vem da raiz sânscrita Buddhi, que significa acordar. Então o termo Buda significa aquele que despertou. Assim, Buda é um título, não um nome pessoal. Mas por que o despertado? De que ele está despertando? Para responder a isso, vamos nos voltar à cosmologia budista, como representado no Bhavachakra, ou a roda da vida. Um ponto-chave a entender sobre a roda da vida é que ela funciona como uma roda, gira incessantemente. Isso ocorre porque os primeiros budistas, como a maioria dos sul-asiáticos, acreditavam no renascimento, ou seja, que após a morte, isso não é o fim, você é renascido em outro ponto do ciclo, talvez no reino dos deuses, ou talvez no reino dos animais, e isso continua indefinidamente. Ao contrário do que pode parecer, esse ciclo interminável de nascer, sofrer, morrer e renascer não era visto de forma positiva. Era algo doloroso e que deveria ser superado, sendo conhecido como samsara. O Buda é aquele que superou o sofrimento de samsara ao atingir o nirvana, termo que podemos traduzir como despertar ou iluminação. Como o Buda atingiu o nirvana, ele não está mais sujeito a samsara e seus ciclos infinitos de morte e renascimento. Além disso, o Buda é alguém que ensina outras pessoas a escaparem desse ciclo. Na cosmologia budista tradicional, na verdade, já houve muitos Budas. A tradição budista sustenta que nosso Buda é Siddhartha, mas ele é apenas um em uma longa linha de Budas. A cada vez que um ser se torna consciente da natureza da realidade e atinge o status de Buda, ele ensina a outros o caminho para o despertar. Contudo, os ensinamentos de cada Buda são eventualmente esquecidos, e o mundo entra novamente em um período de ignorância, até que outro Buda surja. Mas, se há muitos Budas, como alguém se torna um Buda? Segundo a doutrina budista, tornar-se um Buda é o resultado de um longo processo de treinamento gradual e aperfeiçoamento que ocorre ao longo de bilhões de vidas. Tudo começa com um voto. Algumas tradições budistas contam a história de um homem chamado Sumedha,
que, ao encontrar um Buda anterior, fez o voto de que, um dia, também atingiria a iluminação e se tornaria um Buda. Essas vidas anteriores do Buda são lembradas em uma coleção de histórias chamada Jataka, ou Histórias de Nascimento. Durante esse tempo, o Buda, que ainda não havia despertado, era conhecido como Bodhisattva, ou seja, aquele cujo ser está orientado para o despertar. Em uma história, ele é o rei dos macacos, que usa seu corpo como ponte para ajudar seus súditos a escapar de um exército inimigo. Em outra, ele é um príncipe que sacrifica seu corpo para alimentar uma tigresa faminta e seus filhotes. Após inúmeras vidas acumulando virtudes e bom karma, o Bodhisattva finalmente nasce em seu último corpo humano como Siddhartha. Ele vive uma vida de príncipe, protegido do sofrimento, até que, um dia, encontra um homem velho, um homem doente, um cadáver e um monge em meditação. Essa experiência o leva a perceber o sofrimento e a buscar uma maneira de superá-lo. Ele deixa sua vida no palácio, incluindo sua esposa e filho, para se tornar um andarilho religioso. Depois de vários anos de práticas austeras, Siddhartha percebe que o caminho para a iluminação não está na privação extrema e decide meditar sob uma árvore, onde finalmente atinge o despertar. A partir desse momento, ele se torna o Buda e passa os próximos 45 anos ensinando o caminho para superar o sofrimento. Estudiosos questionam alguns detalhes da vida do Buda, pois os registros históricos são limitados e as versões mais populares de sua vida foram escritas centenas de anos depois de sua morte. Porém, essas histórias são importantes para entender como os budistas veem o Buda e seus ensinamentos. Além disso, com o tempo, muitos elementos sobrenaturais foram adicionados à narrativa do Buda, como intervenções de deuses e sinais milagrosos, o que reflete o entendimento budista de que o universo é habitado por seres visíveis e invisíveis. Para concluir, o estudo da vida do Buda revela que, segundo a tradição budista, Siddhartha é apenas um em uma longa linha de Budas que ensinaram o caminho para superar o sofrimento. E assim, a história do Buda continua a ser contada e reinterpretada, ajudando as pessoas a encontrar maneiras de enfrentar e superar o sofrimento que todos nós experimentamos.